Oração da manhã. A luz de Jesus, episódio 1. Começando na luz dele. Que você tenha uma manhã verdadeiramente cheia de paz. Procure um lugar bem confortável, onde você possa sentar-se, relaxar e deixar a sua alma aquietar-se. Deixe os ombros soltarem. Coloque as mãos suavemente sobre as coxas ou sobre a mesa. Feche os olhos e respire fundo, devagar, levando esse ar por todo o corpo. Depois expire bem devagar, deixando que toda tensão, todo pensamento, toda ansiedade que ainda resta, se dissolvam como névoa que se desfaz ao sol. Continue respirando fundo e expirando lentamente, num ritmo constante, suave, como a brisa da manhã que acaricia a terra, como o sopro do novo amanhecer. Agora, deixe a sua alma mergulhar, desacelerar e estar totalmente presente neste instante. Porque hoje você vai entrar numa manhã diferente. Uma manhã em que a luz de Jesus tocará o mais profundo da sua alma. Uma manhã que abre a jornada do primeiro mês de caminhos para a prosperidade. O caminho de prosperidade que o Senhor preparou para você. Vamos começar, juntos na presença suave dele. 1. Começando na luz. A presença do Senhor. Imagine. Ao seu redor há um espaço de total silêncio, como um jardim ao romper do dia. Ainda há orvalho nas folhas. Os primeiros raios do sol despontam por trás das árvores. Nesse jardim, Jesus está vindo ao seu encontro. Ele não tem pressa, não faz barulho, não está distante. Ele vem com paz, com suavidade, como um pai amoroso que se aproxima do filho querido. Neste exato momento, deixe o seu coração reconhecer a presença do Senhor. Imagine Ele colocando as mãos sobre os seus ombros, quentes, gentis, cheias de energia curadora. Ele olha para você com um olhar que ninguém neste mundo pode lhe dar. Um olhar que conhece você até o fundo, que entende as dores que você nunca disse, que conhece o cansaço que você esconde, que sabe dos sonhos fortes que às vezes você tem medo de confessar. E Ele lhe diz, bem devagar, bem claro: eu estou aqui, contigo, do começo do dia até o fim. Deixe essas palavras penetrarem na sua alma, como o sol da manhã que suavemente aquece a terra fria. 2. Entregar o novo dia ao Senhor. Soltar os pesos agora. Vamos juntos soltar suavemente tudo o que ainda pesa dos dias anteriores. Pode ser uma preocupação com o trabalho, uma relação que está cansando você, um plano inacabado, uma ferida antiga que ainda dói, ou simplesmente o cansaço de ter que se esforçar demais por tanto tempo. Deixe tudo isso, pouco a pouco, camada por camada, aos pés do Senhor. Sussurre: Senhor Jesus, eu entrego isso a Ti. Imagine que você está colocando nas mãos de Jesus tudo o que pesa no seu coração. Nada é pequeno demais para Ele não se importar. Nada é grande demais para Ele não conseguir carregar por você. Respire fundo. Expire bem devagar, como se cada expiração tirasse um pouco desse peso da sua alma. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Hoje, Jesus quer carregar junto com você. 3. Oração lenta, bem lenta. A Jesus agora, com o coração já mais leve, vou guiá-lo numa oração bem suave. Repita devagar, no silêncio do seu coração: Senhor Jesus, fale a minha alma nesta manhã. Guie-me com a sua luz. Dê paz ao meu coração. Dê força às minhas mãos. Dê sabedoria aos meus pensamentos. Dê amor a cada palavra minha. E caminhe comigo em cada passo deste dia. Repita essa oração, suavemente, bem devagar, mais uma vez. E mais uma, até que a sua alma sinta que está realmente nos braços do Senhor. 4. A luz do Senhor tocando o mais profundo de você agora. Imagine um raio de luz suave descendo do céu. Uma luz macia como o calor do sol, pura como o orvalho da manhã, cheia do amor de Deus. Essa luz começa a tocar o alto da sua cabeça, desce pela testa,
Passa pelos olhos, pescoço, ombros, peito e se espalha por todo o corpo. Onde a luz passa, a tensão se dissolve. A ansiedade desaparece. O medo recua. As feridas são acalmadas. A esperança renasce. Esta não é uma luz comum. É a luz de Jesus, aquele que é a própria vida. Ele está renovando você. Ele está curando você. Ele está derramando paz nos lugares mais profundos que você escondia. Deixe essa luz continuar se espalhando até chegar ao seu coração, o lugar que mais necessitado da presença dele. Sinta o seu coração sendo aquecido pelo amor incondicional dele. 5. O Senhor entende você melhor do que você mesmo neste silêncio. Escute uma verdade que o Senhor quer lhe dizer hoje. Eu conheço você. Conheço o que você teme. Conheço o que você deseja. Conheço até o que você não ousa contar a ninguém. E eu amo você, por inteiro, sem faltar nada. Você não precisa fingir força diante de Deus. Não precisa esconder. Não precisa ter medo de ser julgado. Ele já viu todas as noites em que você não conseguiu dormir, os momentos em que você achou que não ia aguentar, as vezes em que você se esforçou muito e ninguém viu. Tudo o que você carregou sozinho em silêncio. E ele lhe diz: você não está sozinho. Eu estou com você. Deixe essa frase ser o batimento do seu coração nesta manhã. 6. Pedir que ele nos guie. Hoje agora. Vamos pedir que o Senhor caminhe conosco em cada passo deste dia. Sussurre: Senhor, leve-me ao lugar certo. Coloque-me no ambiente certo, com as pessoas certas. Abra as portas que devem ser abertas. Feche as portas que devem ser fechadas. Ajude-me a reconhecer a sua voz no meio de tanto barulho do mundo. Imagine Jesus caminhando à sua frente, como o guia perfeito. Ele anda devagar, mas com firmeza. Nada pode abalá-lo. A presença dele faz o caminho ficar mais claro, mais fácil de respirar, menos assustador. Você não precisa mais andar às cegas no escuro. Jesus está indo na frente. 7. Pedir a prosperidade espiritual. Vamos juntos pedir ao Senhor a prosperidade segundo a vontade dele. Diga bem devagar: Senhor Jesus, abençoe o meu trabalho. Amplie a minha visão. Dê-me ideias novas. Dê-me força para perseverar. Leve-me à prosperidade que o Senhor já preparou. A prosperidade que o Senhor dá não é só material. É também paz, alegria, plenitude na alma, viver cada dia com sentido, poder dar e receber amor, encontrar o propósito que Ele colocou dentro de você. Abra o coração para receber essa prosperidade espiritual. 8. Jesus toca nas feridas agora. Fique em silêncio um instante. Pense naquilo que mais dói em você neste momento. Uma ferida antiga, uma palavra que machucou, um fracasso que você não esquece, um sonho abandonado, uma relação quebrada. Deixe isso vir à mente. Mas não tenha medo. Você não está sozinho ali. Imagine Jesus colocando a mão exatamente nesse lugar, na ferida que você carrega há tanto tempo. A luz da mão dele se espalha, quente, suave, doce e poderosa como nada pode resistir. Ele diz: eu curo você. Hoje é um novo começo. E neste instante, creia que algo está mudando dentro de você. Silenciosamente, mas de verdade. Delicadamente, mas profundamente. 9. Receber a paz do alto. Agora, fique em silêncio para receber a paz que vem do céu. Respire fundo e sinta essa paz entrando em cada respiração. Expire devagar e deixe toda a inquietação ir embora. Diga: Senhor Jesus, dê-me a sua paz. A paz do Senhor não é como a paz do mundo. Ela não depende das circunstâncias. Não muda com o tempo ou com as emoções. Ela permanece firme, como uma grande rocha no meio do mar agitado. Neste exato momento, essa paz está tocando você. 10.
A promessa para o novo dia, para encerrar a primeira parte do episódio de hoje, deixe Jesus lhe fazer esta promessa. Eu vou à sua frente. Eu caminho ao seu lado. Eu fico atrás de você. Nada acontecerá hoje que eu não saiba. Caminhe na minha luz. Guarde essa promessa no coração o dia inteiro. O amanhecer da graça. A brisa da manhã passava pelo telhado da casa de Maria, trazendo o sopro fresco do novo dia. Enquanto preparava o café da manhã simples, um pouco de pão torrado, uma jarra de água morna e algumas azeitonas que sobraram, o coração dela ainda estava nas palavras da oração que acabara de elevar. Não por pedidos complicados nem por milagres inesperados, mas pela sensação de que Jesus estava realmente muito perto. Tão perto que bastaria um suspiro para sentir aquela presença suave. Maria colocou a mão no peito. O coração ainda batia no ritmo do sussurro que ela havia dirigido ao Senhor antes mesmo do sol nascer. Ela não sabia o que o dia traria, mas sentia algo que havia perdido há muito tempo. A paz. Uma paz que não vem do dinheiro, nem do trabalho, nem da força humana, mas de alguém maior, mais paciente, mais amoroso. Ela fechou os olhos por um instante, querendo guardar um pouco mais aquele calor sagrado, mas o som de passos leves no quintal a trouxe de volta. Era Lucas, seu único neto. Nem precisou olhar. Ela reconheceu aquele andar, devagar, arrastando um pouco os pés, mas com uma pontinha de animação, como quem quer contar algo. Maria sorriu quando a porta se abriu. Vó, a senhora acordou muito cedo, disse Lucas, ainda com voz de sono. A avó já não dorme tanto quanto as crianças, respondeu Maria, o sorriso firme nos lábios. Vem tomar café, meu filho. Lucas sentou-se, girando o copo de barro nas mãos. Eu ouvi a senhora falando alguma coisa quando acordei. A senhora estava rezando. E não, Maria assentiu com suavidade. Sim. Estava conversando com Jesus. Como toda manhã. Lucas não se surpreendeu. Já estava acostumado com as orações da avó, mas hoje os olhos dele estavam mais profundos, mais atentos. A senhora reza para ficar melhor. Gadacisão. Maria pousou o pão. A pergunta não era simples. Era o coração de uma criança assustada com um mundo cheio de mudanças. Sim. Rezo para ter paz e saber que não estou sozinha, disse ela, a voz calma como onda suave. E você? Quer saber alguma coisa? Eslisvado. Lucas baixou o olhar, balançando os pés debaixo da cadeira. Eu acho, se eu rezar, Deus escuta. Lias Girazera. Maria levantou-se, passou o braço pelos ombros dele e o puxou para perto. Deus escuta tudo, meu filho. As palavras altas e também as que você ainda não conseguiu dizer. Lucas ficou quieto. Seus olhos se abriam para uma fé pequena, mas importante. A fé de uma criança que começava a entender que alguém a observava com carinho, lá fora. O sol começava a entrar pelas frestas da varanda. Aquela luz parecia a resposta suave para quem busca esperança. E Maria sentiu isso quando colocou a mão no ombro de Lucas. Era como um lembrete de que todo bom começo nasce da confiança. Maria guardou algumas coisas, preparando-se para o dia, como sempre. Mas hoje, ao sair para o quintal, notou algo diferente. O ar estava mais claro, mais leve, uma claridade que não vinha só do sol, mas de dentro dela, da oração da manhã. Os vizinhos já começavam seus afazeres. O senhor João carregava baldes grandes de água, o rosto marcado pelo sol e pelo vento, mas sempre com um sorriso bondoso. Um pouco mais adiante, Dona Ana varria a frente de casa, cantarolando baixinho a música de todo dia. E no fim da rua de terra, vinha a figura de um homem alto e magro, caminhando devagar,
como quem mede cada passo. Era Mateus, dono da pequena oficina de concertos de madeira, que há muito não aparecia nas orações da comunidade. Maria parou por um segundo. Sabia que Mateus vivia angustiado. Diziam que ele perdera a fé depois de tantas perdas. A morte da esposa, as dívidas, o cansaço que o acompanhava havia anos. Falava pouco, quase não se relacionava. Vivia quieto na salinha atrás da loja. Quando Mateus passou pelo portão, os olhares se cruzaram. Um instante breve, mas Maria sentiu como se Jesus a impulsionava. Bom dia, Mateus, disse ela. Voz leve como brisa. Ele se sobressaltou um pouco e acenou com a cabeça. Bom dia, Dona Maria. Que o seu dia seja de paz. Continuou ela. Mateus parou. Aquela saudação simples o pegou de surpresa. Há quanto tempo ninguém lhe desejava uma manhã de paz? Maria viu nos olhos dele um brilho tênue, como raio de sol que mal desponta. Obrigado, respondeu ele. E seguiu. Mas para Maria, aquele segundo foi claro. Era uma pequena luz que Jesus estava plantando num coração que parecia sem esperança. Ao voltar para dentro, Maria sentiu o coração acelerado. Não sabia por quê, mas acreditava que aquela manhã estava começando algo não só para ela, mas para todos ao redor. Sentou-se na cadeira de madeira de sempre, fechou os olhos e respirou fundo, deixando o vento pousar nos ombros, e sussurrou, continuando a oração que não terminara. Senhor Jesus, faça de mim uma pequena luz hoje, nem que seja só com um sorriso, nem que seja só com um desejo de paz. Tenha misericórdia das almas cansadas, daqueles que perderam a fé, dos corações fechados pela dor. Ilumine-os, como o Senhor me iluminou. O ambiente pareceu se aquietar. Cada palavra de Maria caía lenta e profunda, dissolvendo-se no ar como água morna. A história continua, do outro lado do povoado, onde o sol começava a desenhar linhas douradas nos velhos telhados. Mateus parou diante da bancada de trabalho. Olhou para as mãos cheias de pó de madeira. Sem querer, lembrou do olhar de Maria. Que o seu dia seja de paz, murmurou para si mesmo. Não entendia por que aquela frase simples pesava e ao mesmo tempo aliviava. Talvez porque ele já tivesse se acostumado tanto ao silêncio e ao esquecimento que um pouquinho de calor já fazia rachar a muralha que construíra por anos. Suspirou. Passou a mão na testa, tentando afastar a sensação estranha. Mas naquele instante ele não sabia que Jesus já começava a tocar seu coração com coisas muito pequenas, muito suaves. Exatamente como o amanhecer afasta a noite sem fazer barulho. A manhã seguia. E Maria continuava seus afazeres. Preparar ervas para secar, organizar a cozinha pequena, limpar o pequeno altar, com a vela e a cruz de madeira. Mas hoje cada gesto estava envolto numa paz suave. Cada movimento parecia abraçado por uma luz clara, como se Jesus estivesse trabalhando junto com ela, em silêncio, mas muito real. Ao limpar a imagem de Jesus no altar, Maria falou baixinho. Eu sei que o Senhor está fazendo algo. Não entendo tudo, mas eu creio. Parou um instante, olhando o rosto sereno da imagem. A luz da janela bateu exatamente nos olhos dele, fazendo a estátua parecer viva. Maria juntou as mãos. Use-me como uma pequena ponte hoje. Se eu estiver na sua luz, já tenho paz suficiente. Lá fora, os passarinhos cantavam misturados ao sol da manhã, transformando o espaço numa suave sinfonia. Maria sorriu, sentindo claramente que aquela manhã e todo aquele dia não era como os outros. Algo estava chegando. Uma mudança, uma jornada, uma nova graça. E Maria sabia. Era apenas o começo do que Jesus queria realizar na vida dela e na vida daquele povoado.
O amanhecer da graça. O sol já estava mais alto, esticando-se pelos galhos do quintal de Maria, deixando faixas brilhantes como fios de ouro no chão. O ar da manhã ficava mais animado. Galinhas cantando atrasadas. Vozes distantes, chamando umas às outras. O rangido da carroça do Senhor João passando. Maria abriu a janela grande da cozinha para o vento entrar. Respirou fundo, sentindo o cheiro de madeira antiga, de ervas secas, e o calor acolhedor daquela casa onde vivera tantos anos. Aquela manhã era especial, tão serena, que o coração dela amolecia. Nesse momento Lucas apareceu, segurando o caderno já gasto nas bordas. Vó, chamou ele. A professora mandou escrever hoje sobre o que mais me dá paz. Mas eu não sei o que escrever. Maria olhou para ele com carinho. O que deixa você mais tranquilo, mais seguro? E sermão, Lucas pensou, franzindo a testa como quem procura a resposta certa. O que mais me dá paz é ficar perto da senhora, disse baixinho, envergonhado. E, quando ouço a senhora rezar, o sorriso de Maria surgiu, quente como o sol novo. Puxou-o para perto, deixando-o encostar a cabeça no seu ombro. Você sente paz assim, porque Jesus está aqui, sussurrou ela, não só na casa da avó, mas dentro do seu coração também. Lucas ergueu os olhos brilhantes. Dentro do meu coração. Vó. Isso eu? Maria colocou a mão no peito esquerdo dele, exatamente onde o coração batia. Sim. Bem aqui. Quando você confia nele mesmo que só um pouquinho, ele fica como uma luz pequena, mas muito verdadeira. Lucas pôs a mãozinha no mesmo lugar e respirou fundo. Eu quero que essa luz fique mais forte. Vó. Maria acariciou a cabeça dele. Vai ficar. A cada dia. Toda vez que você começar o dia com uma oração. Lá fora, um passarinho pulou de galho em galho, cantando como se concordasse. Depois que Lucas saiu para brincar com as crianças da vizinhança, Maria pegou um balde pequeno e foi regar as plantas da varanda. Cada vaso, cada folha tinha sua história, dias secos, brotos novos, chuvas e tempestades, e Maria sempre sentia que elas também precisavam de cuidado como as pessoas. Ela as regava assim, dia após dia, ano após ano. Quando se abaixou para regar a hortelã, uma voz suave atrás a fez sobressaltar. Dona Maria, era Ana, a vizinha sempre falante, mas hoje com um ar tenso. Apertava as mãos como quem tenta esconder a ansiedade. O que houve? Ana? Perguntou Maria. Voz acolhedora. Ana engoliu em seco. Eu não consigo dormir há dias. Tudo me deixa inquieta. Parece que algo não está certo. Ouvi a senhora rezando de manhã e parou para tomar fôlego. Será que a senhora pode rezar por mim? Again. Maria olhou fundo para aquela alma cansada. Claro que sim. Respondeu sem hesitar. Entre. Vamos rezar juntas. Ana entrou na casa de madeira, andando devagar como quem teme quebrar a paz que havia ali. Maria indicou a cadeira perto da janela, onde a luz entrava mais suave. Sentou-se ao lado. Pegou as mãos trêmulas. O que está preocupando você? Mere 2 milhas vira. Ana baixou a cabeça. Olhos marejados. Tenho medo de perder a lojinha. Os clientes sumiram. As dívidas aumentaram. Não tenho mais forças mais. Maria apertou-lhe as mãos. Você sabe que não está sozinha. Eles. Ana respirou pesado. Eu sei, mas não sinto isso. Maria. Rezo. E meu coração fica vazio. Maria ficou em silêncio um instante, deixando o silêncio se espalhar. Depois falou baixinho. Há momentos em que não é que deixamos de rezar, é que a alma está tão cansada que não consegue ouvir a resposta de Deus. Mas Ele continua aí. Ele nunca abandona. Ana engasgou.
Maria, eu quero crer. Mas está tão difícil. Maria colocou a outra mão no peito de Ana. Bem no coração. Aqui é onde Deus encontra você, disse ela. Não com trovões. Não com milagres barulhentos. Com suavidade. Uma lágrima escorreu no rosto de Ana. Ela apertou mais forte as mãos de Maria, como quem se agarra à esperança que começava a brilhar. Maria fechou os olhos e começou. Jesus amado, coloque a sua paz no coração desta filha. Seque as lágrimas de Ana. Apague o medo que a rodeia. O Senhor vê o cansaço dela. Vê o peso que ela carrega nos ombros. Levante-a, como já levantou tantas almas frágeis. Ana tremia levemente, mas Maria sentia que o tremor ia acalmando, como ondas que se aquietam. Maria continuou, bem devagar. Faça Ana saber que o Senhor não está só no céu, mas aqui, nesta salinha, na respiração dela, na lágrima que caiu, em cada instante que ela clama. Guie-a pelos dias escuros com a sua luz suave. Quando Maria abriu os olhos, Ana chorava, mas era um choro que amolecia o coração endurecido pelo medo. Eu já me sinto mais leve, sussurrou Ana. Maria limpou-lhe o rosto. É porque Jesus está aqui com você. Um silêncio doce cobriu a sala. O ambiente parecia mais claro, e ambas sentiam uma presença inegável, suave, quente. Às vezes a paz vem em orações bem baixas. E naquela manhã, a paz bateu à porta do coração de Ana. Lá fora o vento soprou de novo. A luz da manhã inclinou-se, formando um raio exatamente na mesa onde as duas mulheres seguravam as mãos. Maria falou baixinho. Jesus nunca abandona você, Ana, mesmo quando você acha que não tem mais forças para crer. Ana abaixou a cabeça, os ombros relaxando. Obrigada. Obrigada por rezar comigo. Maria sorriu. Agradeça a Deus que a trouxe aqui hoje. E naquele instante as duas entenderam que aquele dia iniciado com oração abriria coisas novas. Porque quando a luz toca a alma humana, nada mais fica como antes.